que importa é poder confiar. Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Muito bem, o nosso Pergunte ao Doutor de hoje, a Cris já até antecipou, mas como a gente fala de saúde aqui toda semana, né? 2 vezes por semana, inclusive, falamos muito em hábitos saudáveis. A gente ouve muito isso aqui, né? Todo mundo ouve, que são fundamentais para prevenir doenças, como o combate ao tabagismo, o etilismo, no topo das recomendações, contra tudo, né? Isso faz mal para tudo. Bom, e mudar o estilo de vida só depois do susto que uma doença nos deu é bom, né? Mas pode ser feito como prevenção, inclusive para a saúde reprodutiva. E é sobre isso que nós vamos falar com a médica ginecologista e obstetra, doutora Lígia Barbosa, do Corpo Clínico e equipe de plantonistas do Hospital Monte Sinai. Doutora Lígia, um prazer receber você aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia Marcelo, bom dia Cris. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um assunto, inclusive, tão importante, né? Sem dúvida. Com certeza. A gente comentou até no início sobre a leitura. Leitura é um dos hábitos aí importantíssimos. Saudáveis, mas hoje, né, estamos aí para conversar sobre como a influência dos hábitos está diretamente relacionada com os determinantes mesmo de saúde. Pois então, eu vou começar te perguntando exatamente sobre isso. É só conversa de médico ou, de fato, o estilo de vida influencia mesmo na saúde geral, mais do que, por exemplo, as questões biológicas? A gente tem sim, né, que as questões biológicas, genéticas, elas têm uma influência, né, no processo de saúde e doença, mas o principal determinante, né, que vai fazer com que uma doença apareça ou ela evolua é, de fato, o estilo de vida. Tanto, isso é tão importante, né, que a ONU, né, um dos seus determinantes, né, dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento aí, Sustentáveis, da ONU, né, como meta para 2030, é que a gente mude, né, os nossos hábitos, né? A saúde e o bem-estar, eles vêm sendo muito comentado e um grande desafio aí, né, do século, né? Viver uma vida saudável. A gente tem que... uma das principais causas de morte que a gente tem são doenças crônicas que não são transmissíveis, né? Então, são doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, câncer, e que, né, de acordo com a OMS e os estudos que a gente vem observando dentro da área da saúde, que a gente consegue prevenir 80%, olha só, um número muito alto, né? Dessas doenças e evitando morte, melhorando o estilo de vida. Sem dúvida. E eu estava vendo recentemente, inclusive, um pesquisador falando que a mudança no estilo de vida vai contribuir também para um outro fator que é um paradoxo entre os habitantes da Terra. A obesidade de um lado e a fome do outro. Né? Que essa mudança de estilo também pode contribuir para minimizar esses impactos tão paradoxais, né? Obesidade com fome. Porque tanto a obesidade quanto a desnutrição, elas estão aí influenciando nesse processo de doenças, né? Obesidade, tabagismo e bebida alcoólica em excesso, falta de atividade física, realmente definem as taxas de fertilidade, doutora? Agora, né, trazendo então um pouco para esse assunto da saúde reprodutiva, sim, esses fatores, eles estão aí determinando o processo reprodutivo. E por que a gente, né, sabe disso? Né? A obesidade, ela vai causar, né, tanto a obesidade quanto até o sobrepeso, né? Não necessariamente obesidades, né, mais avançadas. A causa mesmo, né, uma disfunção hormonal. Sim. E com isso faz atrapalhar, né, e ter disfunções ovarianas, atrapalhando, né, o processo do ciclo menstrual e aí com isso atrapalhando a engravidar. E a gente sabe que o cigarro, né, ele também é muito tóxico, né, para as nossas células do corpo e também as células reprodutivas, né? Então, tanto as células germinativas, né, que são elas que vão desenvolver aí os nossos gametas. Isso. Então, a gente sabe que as mulheres, né, tabagistas, elas têm 2 vezes mais chance de ter problemas para engravidar. E quando elas engravidam, ainda tem essa questão, né? Ainda tem mais chance de aborto, de gravidez nas trompas. E se continuar fumando, pode transferir toda essa malignidade para o feto também, né? Com certeza. A gente tem várias consequências, né, desses usos de substâncias nocivas, álcool, tabaco, que podem tanto atrapalhar nesse processo de gravidez quanto na gestação. Desenvolvimento
do feto. Além disso, o controle da pressão, diabetes, outros controles hormonais também são decisivos para quem quer engravidar, seja agora ou para daqui a alguns anos, porque hoje também está muito comum a mulher retardar um pouco mais a gravidez, né? Sim, o que a gente, né, carrega da nossa vida durante, né, todo o processo, né, de criança, adolescência, isso vai interferir no nosso processo, né, gravídico Sim. e puerperal durante a nossa vida, né? Então, os hábitos, né, a alimentação saudável, atividade física, o controle aí desse uso de cigarro, álcool, ele vai influenciar nesse processo de gravidez. E quando, né, tem uma gestante com esses fatores de risco, né, então gestante hipertensa, diabética, Sim. isso aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de prematuridade, de desfechos, né, neonatais piores, né? Então, a gente tem aí essa luta, né, desse combate mesmo ao estilo de vida para a gente ter melhores desfechos maternos e neonatais. No caso da mulher, ela vai ter a gestação. Mas isso vale também para o caso dos homens, doutora? Com certeza. O estilo de vida, né, sempre... Na verdade, assim, a gestação, o processo de engravidar sempre ficou muito, né, com a mulher. Mas Exatamente. a gente hoje tem, né, muito claro que os homens também têm influência de fertilidade com as questões de hábitos. Então, a obesidade, ela já é uma doença, né, mesmo, a gente pode considerar isso uma doença, que atrapalha os testículos, né? Então, tem aí prejuízo de quantidade, qualidade de sêmen, prejuízo nos níveis de testosterona, né? Pode provocar câncer de próstata, que vai ser determinante. Exatamente, para poder, né, ter uma gestação, né? Exato. Então, além disso, né, o cigarro, inclusive é importante até comentar que os cigarros eletrônicos também entram dentro desse grau de nocividade, né? Isso aí. Aos homens e mulheres. Também. Né, o cigarro, ele é tóxico, né, para as nossas células e influencia tanto os homens quanto mulheres no processo de gravidez. O que é determinante e que precauções são importantes nesse foco dos hábitos de vida, principalmente voltado para as mulheres? Então, a gente, né, tem alguns pilares, né, que a gente conversa na consulta, né, com a paciente, que a gente precisa reforçar. Claro que a gente sempre tem que entender que não é do dia para a noite a gente mudar todos os nossos hábitos, né? Mas entram aí a atividade física. Então, de acordo, né, com a OMS mesmo preconiza 150 minutos de atividade física por semana para prevenção de doenças, principalmente cânceres, inclusive. Sim. Então, a alimentação, então, diminuir o consumo, né, de produtos industrializados, estão dando preferência para alimentos mais saudáveis. A atividade física, né, no caso, a combate mesmo aos vícios, né? Outra coisa, né, que eu ainda não comentei foi a questão do sono, né? O sono também é determinante, né, doutora? É determinante para poder diminuir os níveis de estresse oxidativo do corpo. Isso influencia nos processos de doença, tanto, né, reprodutivos, quanto de doenças ginecológicas, né? Então, isso também é muito importante. Até mesmo hábitos relacionados à convivência, né? Então, ter locais e momentos, né, de distração para poder diminuir mesmo as preocupações da saúde mental. É fundamental isso. Essas são as recomendações que a senhora passa para quem chega no seu consultório, principalmente as mulheres, doutora, que são as que mais lhe procuram, evidentemente, né? Sim. Sendo obstetras, ginecologista, essas orientações, ou a senhora ainda passa alguma outra coisa? Eu acho que uma coisa muito importante é a paciente ter esse entendimento, né? Tá. Do porquê e do quanto isso influencia e impacta na saúde. Por exemplo, né? A paciente, quando ela tem o entendimento de que a obesidade vai aumentar e muito o risco de câncer de útero, né? Que é o câncer de endométrio. Sim. Que o tabagismo pode atrapalhar e aumentar a chance de um câncer de vulva. Entender que, né, o câncer, né, de ovário, todos os cânceres ginecológicos, eles têm influências diretas dos hábitos de vida. Então, quando a primeira coisa é a minha orientação. Explicar para elas Isso tudo. O quanto isso, que não é conversa não é papo de médico, né? não, que é realmente necessário. isso né? é necessário. E oriento e estimulo a prática de atividade física, e não só de uma forma
né, só de orientação. Eu cobro mesmo. Tem que ser, né? A gente tem mesmo que fazer esse bate-papo e esse combinado, né, com a paciente para melhorar o estilo de vida dela e também até mesmo as doenças que a paciente já tem, elas podem ter seus sintomas minimizados, por exemplo, a endometriose, entre outras doenças que são inflamatórias, que a gente consegue melhorar tendo uma adequação do estilo de vida. Ótimo. Doutora Lígia Barbosa, médica ginecologista, obstetra, e falando conosco aqui, a doutora Lígia faz parte lá do corpo clínico do Hospital Monte Sinai, também na maternidade Terezinha de Jesus, também né? faço Também parte lá. do corpo clínico. Mais uma vez falando conosco, eu quero agradecer imensamente sua participação, tá? Suas orientações, é sempre um prazer receber você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Muito obrigado, doutora. Doutora Lígia Barbosa. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Tribuna Transamérica.